Você sabe como ninguém o valor das suas dores e conquistas. Então, por que bancar uma proteção que não cobre as suas necessidades? Eu não banco. Vem para a XP e use a nossa inteligência para encontrar os seguros e planos de previdência certos para proteger você e o seu futuro, seja qual for a sua escolha de vida. Vem proteger o que é único. Vem para a XP. Abra sua conta. Oi, pessoal, eu sou Jamile Niero e está começando agora mais um episódio do Tá Seguro, o podcast criado pelo Infomoney para traduzir o universo dos seguros para você. Vocês devem estar percebendo que hoje a nossa abertura está um pouquinho diferente, né? Já estamos dando um spoiler aqui do tema do programa de hoje, que é seguro para drone. Vocês estão vendo aqui a gente dentro do estúdio, né, já preparado para a nossa conversa. E essas filmagens estão sendo feitas pelo drone, né, que é o equipamento de um dos nossos convidados, do Sérgio Souza. Ele é fotógrafo e é quem está operando esse drone. Então, enquanto ele termina de filmar aqui, eu já vou pedir para a gente rodar a vinheta para a gente começar o programa. Bom, oficialmente existem hoje mais de 112 mil drones registrados aqui no Brasil. Mais da metade deles, quase 62 mil, são para uso recreativo, enquanto os outros 51 mil são usados profissionalmente. Vamos falar dos dois casos aqui, né, incluindo a contratação do seguro para esse tipo de equipamento, que é justamente o tema do programa de hoje, seguro para drone. Para falar comigo sobre esse tema, eu vou apresentar quem está aqui na mesa. Eu tenho o Carlos Polizio, que é o coordenador da Subcomissão de Seguros Aeronáuticos da FENSEG, que é a representante das seguradoras desse ramo. Oi, Carlos, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade. Eu tenho aqui também, do outro lado da mesa, o José Reinaldo, que é o especialista em seguros rurais e agrônomo da Sombreiro Seguros, que aí já é um spoiler, né, do que a gente vai falar no programa também. Tudo bom, José Reinaldo? Agradeço a sua presença aqui. Tudo bem, obrigado pelo convite. E na outra ponta ali da mesa, junto com os drones, a gente tem o Sérgio de Souza, que é fotógrafo. E, né, como vocês já viram aqui, tem os drones, a gente vai falar um pouquinho deles. Tudo bem, obrigado pelo convite. Obrigada, é ótimo ter você aqui, Sérgio. Inclusive, eu vou começar justamente por você, né? Queria que você contasse pra gente desde quando que você tem esse drone, né? O que motivou você a comprar um drone e como que você vem utilizando ele desde então, né? É só um hobby? Você usa ou já usou profissionalmente? Conta um pouco assim pra gente em linhas gerais. Eu sou fotógrafo e em 2018 eu comprei uma câmera de um amigo, esse aqui, e a gente ficou numas dívidas ali, ele tinha um drone. Eu já tinha a intenção de comprar um drone e ficou uma dívida para ele me pagar. Ele falou, tem um drone, quer como pagamento? Eu falei, opa, acho que é a hora. E peguei o drone. E foi paixão à primeira vista, justamente pela vista, porque você tá andando na rua, é uma visão. Você vê as coisas de cima, é totalmente diferente. E aí eu comecei a ver muita coisa de cima que ninguém via e comecei a ver que todo mundo gostava de ver aquilo, até eu, e muito. E aí foi paixão. E dali pra frente, 2018 pra cá, tenho deixado a câmera muito de lado e usado muito o drone. Inclusive, eu vou até te interromper um pouquinho e pedir pra gente colocar aqui na tela as fotos, né, que você compartilhou com a gente. Eu tenho tentado mostrar uma São Paulo diferente. Que as pessoas passando na calçada não conseguem imaginar que de cima é assim. Esse é o Parque Ibirapuera, né? Um avião, um helicóptero, mas como muita gente ainda não é tão acessível, acaba um drone mostra tudo. Olha que legal. E alguma dessas fotos você pôs algum efeito ou é tudo do drone mesmo? A maioria tem efeito, sim. Efeito que eu digo é só a distorção da foto, enquadramento e cor. Eu gosto de deixar uma São Paulo meio Blade Runner, às vezes, uma coisa meio europeia, trazer uma coisa que não existe pra gente pra mostrar uma diferença. Mas sem o drone não teria como fazer essas fotos, não. Né? De cima, somente com drone ou do topo de algum prédio. Antigamente a gente brincava em uns fotógrafos, a gente ia no centro, conversava com o porteiro, isso e aquilo, dava uma caixinha pra ele, deixava a gente subir em cima dos prédios ali, pra fotografar olhando de cima, assim, colocar a cara pra baixo do prédio, mas fotografar ali o centro de São Paulo de alguma forma, mas só o que a câmera pegava, né? E agora com o drone não preciso mais fazer isso. Então, não tem mais esse risco, não, né? Agora o drone vai onde a vontade de voar agora tá passando um pouco. O drone voa por mim e eu vejo tudo pelo controle ali, ou pelo óculos, que tem um drone também que tem que usar um óculos, então a visão de cima é linda. Legal. Muita gente gosta de ver. Não, é lindo realmente. E você já teve alguma situação arriscada que você passou com o drone, assim? Você já perdeu o drone? Ou ele já saiu voando e foi embora? Aconteceu algo assim já? Eu costumo dizer que o drone é igual um pipa, só que não tem a linha. Porque quando você tá num pipa, quando era criança, você sabe que a linha
tá te segurando, você tá vendo uma coisa ligada à outra. O drone não. Então é um sinal de rádio, às vezes de Wi-Fi, mas a maioria é sinal de rádio, e que é um eletrônico. Então pode dar problema. E se perder o sinal, o drone é um robô. É uma inteligência artificial perfeita, só que ainda dá erro. Então, de repente, ali, por causa de sinal de alguma antena, algum eletromagnetismo, de alguma coisa, interferência, da onde você estiver voando, pode dar um erro. E se der esse erro, talvez ele volte, talvez não. Como eu falei, é um robô, ele marca da onde sai, e dependendo do que você fizer, se você deixar, ele volta sozinho da onde saiu e desce do seu lado ali. Mas pode não acontecer. E aí, você tem que ver com a marca do drone que pode ter acontecido, e aí você vai ver pela garantia ou não que pode ser feito. Já perdi uns 3, 4 drones. E me ajudaram de volta, porque viram que o problema não foi meu. Mas eu já tive problema também em fazer uma pilotagem meio errada e tive que arcar com meus custos. Mas isso somente com drone, problema com drone. Nunca tive problema mais de bater em alguém, machucar alguém, eu cair em território de alguém, em cima de carro ou coisa do tipo. Entendi, é isso que eu ia perguntar, se você de repente conhece algum amigo fotógrafo também que já perdeu o drone, já teve algum prejuízo, assim, por conta disso? Gente que perdeu o drone. Ou foi roubado, de repente, né? Já bateu em pessoas sem querer, já machucou. Mas tudo bonitinho, foi arrumado, todo mundo em paz. Já bateu em carro. Existe drones que você vai devagarzinho, existe drones, hoje em dia tem um tal de drone racer, que é meio que drone de corrida que a galera usa para filmar e fazer propaganda hoje em dia, fazer bastante coisas em vídeos, que é muito rápido. Então, dependendo do que você fizer errado ali, bater é um estraguinho. É um prejuízo, né? É um prejuízo. Entendi. E é justamente essa pegada, nessa parte do prejuízo, que é o gancho que eu vou virar aqui pro Carlos, né? Trazer essa visão do seguro um pouco, né, Carlos? Queria que você contasse pra gente que tem algumas regras, né, que exigem um seguro obrigatório, por exemplo, até, Sérgio, depois se você quiser complementar, fica à vontade. E tem também, mas não tem só o seguro obrigatório, né? Hoje em dia as seguradoras também oferecem, né? Você pode explicar um pouquinho pra gente como é que funciona? Sim. Bom, o segmento de drones é um setor aí que tem chamado muita atenção pelos números que você já comentou, né, de crescente nos últimos anos. Acho que muitas atividades estão sendo substituídas pelo uso de drone, né? Então, antigamente, quando se tinha para fazer inspeções de linhas de transmissão, inspeções de risco, inspeções de sinistros e depois a gente vai falar um pouquinho do agro, né, do setor do agronegócio, etc. Mas um número crescente de inclusão desses tipos de sinistro com o drone, né? Então, e principalmente depois de 2017, quando houve a última regulamentação que está mais atual, né, e um pouco com as suas emendas depois, etc. Mas desde 2017 que o setor ele vem sendo muito observado pelas seguradoras e passou desde 2017 pela RBAC 94. Se você utiliza o drone para fins profissionais, né, para fins comerciais, você é obrigado a manter um seguro de responsabilidade civil, né, mas é normalmente chamado como RETA, né, responsabilidade do explorador e transportador aéreo. É um seguro obrigatório para os operadores para fins profissionais, assim como as aeronaves tripuladas, que têm o seguro RETA também. Então, para uma aeronave brasileira, o drone é uma aeronave, né? Só que não tripulada. Tá? Então, existe sim, desde 2017, a exigência do seguro obrigatório, né, focado em danos a terceiros. Né? No caso, a gente não vai estar falando de passageiros nem tripulantes, porque não tem, mas de danos causados em solo, né? Pessoas e danos materiais e pessoais causados no solo. Bater uma pessoa, algum prédio. Exatamente. Assim como o exemplo que ele trouxe, o Sérgio estava comentando, você pode ter ali um problema, ou até por uma operação que acidentes acontecem, né? E para isso a regra, né, a legislação passou a exigir do uso profissional o seguro obrigatório de responsabilidade civil, que a gente chama de RETA, para os drones, né? Hoje em dia é um limite para danos no solo em torno aí de 140 mil reais, é o limite. Aí eu vou entrar um pouquinho mais além do seguro obrigatório, porque hoje em dia o mercado disponibiliza também cobertura de responsabilidade civil complementar ao seguro obrigatório. Então, se o Sérgio um dia estiver utilizando para fins profissional esse drone dele e for contratado por uma empresa para fazer uma filmagem, a gente fala assim,
muito, assim, que a gente vê muito empresas multinacionais que exigem uma cobertura maior de responsabilidade civil, né, para que a empresa possa ser responsabilizada também, ela vai passar a exigir dele o seguro, você pode contratar limites superiores ao seguro obrigatório. Né? A gente já viu aí situações de limites superiores de cobertura de responsabilidade civil. Esse limite que você fala é o que vai ser pago para quem... Para os danos que ele causar a terceiro. Para o terceiro que for impactado, né? Se tiver que indenizar esse terceiro. Exatamente. Então, assim, aqui a gente está falando só de responsabilidade civil, seguro obrigatório, primeira faixa, o RETA, né? E ele pode também, tem seguradoras disponibilizando hoje no mercado, seguros complementares ao RETA de responsabilidade civil. Tá? Entendi. Então, e aí consegue ampliar esse limite para... Dá para dar uma ideia, assim? Nós já vimos aí 2 milhões de reais, 5 milhões de reais. Se você pega uma empresa, uma multinacional que venha com alguma necessidade ou exigência para esse limite de responsabilidade civil, nós já vimos até mais, tá? Então, mineradoras, outras empresas que vêm prestar um serviço aqui no Brasil, contratam uma empresa local para fazer uma filmagem do Rock in Rio, né? Eles não vão contratar só o seguro RETA, eles não vão exigir só o seguro RETA, eles vão exigir do Sérgio um limite superior de responsabilidade civil. E a seguradora disponibiliza isso. Tem coberturas disponíveis hoje para o drones com relação a danos causados a terceiros. Bom, pode fazer, porque eu ia complementar do casco depois. Exatamente isso então, que eu ia perguntar. Quais são as outras coberturas, se tem além dessa, né? Então, a gente falou muito aqui de danos que o drone possa causar a terceiros, né? Mas ele também tem preocupação e hoje em dia a gente sabe que um equipamento desse aí pode ser, sei lá, de um pequeno valor até de grande valor. E principalmente não só pelo chassi do drone, mas pelo que ele leva acoplado, né? Então, câmeras muito valiosas e etc. Então, o seguro... Existe uma cobertura para cobrir o dano causado ao casco e seus equipamentos, né, enquanto instalados, né? Então, hoje a gente normalmente vê aí limites até 250 mil reais, mais ou menos. Existem drones, né, aí remotamente controlados, né, não tripulados, com limites que valem até muito mais que 250 mil reais. Mas aí não é o dia a dia, né? Hoje em dia a gente vai falar um pouco do setor do agronegócio. Agronegócio, você vê drones aí voando nessa faixa, né? De 200, 250 mil reais. E isso aí também tem disponibilidade no mercado para cobertura do casco, cobrindo danos que ele possa ter o drone, né, durante um sinistro com uma queda, qualquer tipo de acidente. Então. Entendi. Esse era outro ponto que eu queria te perguntar, nessa questão da queda, né? Ou, enfim, da sinistralidade, como a gente fala no mercado, né? Que é quando acontece aquele risco previsto, né? Na contratação do seguro. O que você tem visto de sinistralidade, assim, de casos mais comuns? Olha, é a queda mesmo? Sim, a queda, a perda de controle, não o controle do equipamento, né, que é o flyway, mas sim por erro de um comando, colidir com alguma antena, colidir com algum... nós já vimos até pássaros, né? Destruir não, mas abater um drone, né? Às vezes tem isso também, e ele tem uma queda, ou seja, uma ação que não estava ali prevista na operação. Mas, normalmente, assim, a gente está falando de seguro de casco, é importante a gente colocar que é durante a operação do drone, né? Então, na decolagem, no voo e no pouso. É a operação dele. Hoje em dia, seguro de casco não cobre o roubo durante o transporte, né? Então, o Sérgio está levando numa maleta e no porta-mala do carro dele... o seguro aeronáutico não, talvez alguma outra modalidade de seguro, riscos diversos ou alguma outra coisa que não seja o seguro aeronáutico, né? O seguro aeronáutico é enquanto estiver sendo operado, né? Decolagem, voo, pouso, né? Aí o que ocorrer durante esse tipo de operação, aí tem a cobertura. Obviamente que é importante frisar para fins de seguro, o seguro ele sempre tem que andar paralelamente à legislação, né? Então, o Sérgio a gente tem, se ele for operar profissionalmente, ele tem uma regra a ser seguida pela autoridade e o seguro tem que caminhar sempre junto com essas regras, né? Então, ele tem que ter uma autorização para fazer uma filmagem aqui nesse edifício, aqui na região
próximo ao aeroporto, principalmente, é uma área bem complicada. Então, assim, se ele tiver autorização e etc., estiver operando tudo bem, com seu seguro obrigatório contratado, tudo bonitinho, ele vai ter a devida cobertura. Se o operador do drone não estiver cumprindo com alguma legislação, aí o analista do sinistro, né, que geralmente quando ocorre depois, a gente tem um analista que ele vai exigir, e se não tiver algo, sim, pode se tornar um risco excluído, né, de cobertura. Tá? Então, acho que é importante frisar bem, enquanto tiver sempre pela regra, né, seguindo as regras e etc., acho que assim, não só pela aeronave não tripulada, mas como qualquer outra aeronave, né? Então, seja tripulada também. Tem que ser sempre, se tiver de acordo com a regra, tem cobertura. Então, é isso. Se não tiver, aí começa a complicar um pouco mais a cobertura. Entendi. Tá? Vamos falar um pouco então agora com o Reinaldo, né, Reinaldo? Trazer um pouco essa demanda pelas coberturas, né? Como o Carlos já adiantou aqui, é usado muito no seguro rural, né? Eu trouxe até alguns dados aqui. Antes de você falar, vou passar aqui esses números para a gente ter uma dimensão, né? Uma noção do tamanho desse ramo que é o mercado do seguro rural. Em 2022, o segmento arrecadou, ou seja, né, o que as pessoas pagam, os segurados pagam para ter a cobertura, mais de 13 bilhões de reais e pagou mais de 10 bilhões de reais de indenizações, né? Ou seja, isso foi um valor, nos dois casos, mais de 40% do que o registrado em 2021. Então, assim, esses dados são da CNSEG, tá? Que é a Confederação Nacional das Seguradoras. Reinaldo, falando um pouco da questão da indenização, né? Que é quando você recebe o limite, que o Carlos falou, do que você contratou quando o seu risco ele se concretiza, né? Como que você diria que, de fato, no seguro rural, é nessa parte que tem sido usado o drone para ajudar nesse sinistro, né, na apuração do sinistro, na indenização, ou em outros momentos também? Explica pra gente, por favor. Isso, o drone hoje, no seguro agrícola, vamos dizer assim, ele é muito importante na gestão, né, de você poder apurar o sinistro na propriedade rural, tá? Por quê? Nós temos um sinistro que foi acionado por seca, né, ou por outro tipo de evento. Então, você, às vezes, quer ter uma visão da variabilidade espacial daquela área, para saber onde são os pontos de maiores perdas, de menores perdas, e aí conseguir ter uma amostragem bem representativa da área, né? Porque num seguro agrícola, vamos dizer assim, para uma cultura como soja, milho, trigo, que você vai apurar no final o quê? Produtividade. E para você fazer uma boa amostragem de produtividade no campo, você tem que ter uma boa variabilidade, né? Pontos amostrais, né? Da onde você vai fazer a coleta ali da sua produtividade, né? E muitas vezes essas avaliações de produtividade, elas são mecanizadas pelas máquinas. Então, o perito que vai no campo fazer a avaliação desse sinistro, o que ele faz? Ele faz um sobrevoo para observar a área e conseguir avaliar, né, essa variabilidade e ter uma boa amostragem. Contudo, eu vejo que o uso de drone no seguro para avaliação de sinistro ainda está amadurecendo por muitos pontos, né? Um ponto é devido ao processamento dessa imagem, tá? Porque o sinistro, ele começa no campo e termina no campo. Então, se você começa um sinistro ali, você vai finalizar aquele sinistro com a ciência do produtor e também com a assinatura dele de tudo que está ali no laudo, né? E muitas vezes, o drone, você tem que pegar aquela imagem, processar ela, né? Avaliar ali o que tem. Então, esse processamento, às vezes, ele demanda um pouco de tempo. E ali, na hora, você não consegue fazer toda essa operação. Então, o que o perito hoje consegue de forma mais rápida com o drone no campo é avaliar justamente essa variabilidade espacial e conseguir ter uma boa amostragem de campo. Bom, Reinaldo trouxe aqui algumas fotos pra gente também de como vai ser, como que é feito, né, Reinaldo, no campo, esses exemplos que você comentou do monitoramento pelo drone, né? Eu vou pedir pra colocar na tela, mas se você puder falar brevemente pra gente, Reinaldo, explicar o que tem na foto, eu te agradeço. No caso aqui na foto, que vocês estão vendo, é um caminhamento de amostragem, né? Foi feita uma amostragem mecanizada
e aí o perito consegue observar por onde a máquina passou colhendo para fazer a amostragem de produtividade. Um exemplo bem prático, né, que você tem uma visão do todo da área e por onde foram feitos os pontos, né, de amostragens ali para avaliação de produtividade. Que cidade que foi essa, você lembra? Ah, não lembro. É aqui no Brasil, né? É no Brasil, só que são muitas áreas, não consigo lembrar agora qual foi exatamente a cidade ou o local. Quando a gente parte para o ramo, por exemplo, de máquinas e benfeitorias, seguro de aviários, de silos, a gente entra em outro ramo que, por exemplo, deu uma chuva de granizo, ou chuva de pedra, como muita gente conhece, né? E você teve uma perda ali no telhado do aviário, então o drone consegue, né, fazer sobrevoo e observar os pontos de maiores danos naquele aviário, naquele telhado, ou então em silo, né, que são em alturas maiores. O drone também consegue fazer esses sobrevoos e buscar ali aonde pode estar a parte mais danificada, tá? Então são principalmente essas aplicações. E no agro em si, o drone ele tem várias aplicações, né? Várias aplicações que eu vejo que os produtores, adotando esse tipo de técnica, eles diminuem o risco da sua propriedade, né? Diminui o risco de sinistralidade, de dar sinistro, porque eles vão ter uma melhor gestão da sua propriedade, da sua fazenda, né? Então o drone ele permite você, por exemplo, avaliar a saúde da planta que a gente fala, né? Por meio de índices. Um índice muito falado aí é o NDVI, que você avalia ali, vamos dizer, a atividade fotossintética da planta, o nível de biomassa, e sabe ou não se ela passou por algum estresse, né? E que fase passou por esse estresse. E aí o produtor, tendo controle, né, desse tipo de índice, de atividades, ele consegue também ter uma melhor tomada de decisão para poder, quem sabe, corrigir, né? E aí ter futuramente uma produtividade também maior. Entendi. E você vê hoje que muitos produtores já usam esse tipo de tecnologia ou ainda é algo assim que está começando a crescer? Tem produtores muito tecnificados que adotam, que contratam empresas, né? Eu mesmo estava falando com um amigo, ele é produtor de café no sul de Minas Gerais, por exemplo, lá. E hoje o grande problema dele, o que era com café? Era mão de obra para poder aplicar defensivo na sua propriedade. E aí uma empresa forneceu o serviço para ele, né? Ele não tem o drone, mas ele contrata uma empresa que fornece o serviço para a aplicação desse defensivo. E aí ele consegue fazer 40, 50 hectares no dia, algo que ele demoraria aí, não sei, 1, 2, 3, 4 semanas para fazer, né? Então os produtores, cada vez mais, eles estão adotando essa tecnologia. Porque tem muitas empresas parceiras hoje com várias aplicações, né, que oferecem isso no mercado. Então, não necessariamente o produtor compra o drone para fazer a aplicação, tá? Ele contrata a empresa que faz a aplicação e todo o sistema de gerenciamento da sua fazenda, né? E aí entra também os parceiros do seguro, né, os parceiros que têm a técnica de fazer as aplicações, pulverizações ou aplicar algum agente biológico ali para controle de alguma praga. Então, assim, são diversos os usos no meio agrícola, né, que eu vejo que está sendo adotado cada vez mais, né, e que os produtores estão vendo a grande vantagem, o grande custo-benefício que tem esse instrumento, né, de trabalho. Entendi. E isso, Carlos, vocês têm visto esse tipo de demanda crescer também de empresas como essas terceirizadas, né? Que o Reinaldo aqui trouxe pra gente, que fornece o drone para fazer algum tipo de serviço como esse de pulverizar o defensivo. Tem crescido a contratação? Sim, bastante, viu? Nós observamos aí no último ano, né? Então, toda aquela estatística que nós tínhamos da utilização do drone para fins de inspeções, aerofotogrametria, etc. Isso, assim, sendo direcionado muito para o lado do campo, né? Do lado do agro. Então, não só para essas atividades, como o Reinaldo comentou, de inspeções de sinistros, levantamento da área, isso que eram atividades que demoravam dias para ser feito. Imagina, para você detectar uma área prejudicada por granizo e etc. Isso eram feitos por pessoas que demoravam aí dias, né? Então, o drone consegue realizar isso de uma forma muito rápida e principalmente agora para pulverização.
né? Então, pulverização, obviamente, que a gente não está falando de grandes áreas, né? Porque grandes áreas ainda permanecem sendo pulverizadas por aeronaves tripuladas, mas médias e pequenas áreas que... Que tamanhos, mais ou menos, para a gente ter uma noção? Dá para dar um exemplo? Então, aí eu acho que 50, até 50 hectares, 100 hectares. Isso. Qual é a grande vantagem também de uso de drone na pulverização? Porque são aplicações localizadas, né, que você consegue ter os pontos de aplicação diferentes de um avião, que ele vai aplicando em toda a área. Um drone não. Você consegue fazer aplicações localizadas e aí otimizar o quê? Produto. E o grande problema no mercado também hoje é custo, né? Custo de produção. E os insumos aumentaram muito. Então, a partir do momento que você começa a fazer, que a gente fala, né, agricultura de precisão no campo, você também tem uma otimização, né, no custo de produção, tá? E aí, então, o drone tem essa grande vantagem. E aí, só para trazer para o contexto agrícola, né, eu digo que o uso de drone na agricultura, nós podemos dividir em 2 ramos, assim, necessariamente. Um ramo, principalmente, que é para a parte de precisão de coordenadas, para você, por exemplo, fazer levantamento de curva de nível para conter erosão no campo, né? Para você fazer medições de área, e aí vem a questão do georreferenciamento de imóveis rurais, para você avaliar volume, distância. Então, você precisa de um drone com uma alta precisão, né, de precisões que passam de metros para centímetros, milimétricas, né? O erro ali do drone vai ser coisa mesmo de centímetros, quase não tem erro. E você tem o outro ramo do uso de drone na agricultura, que é a questão de você avaliar a saúde, como eu falei, da planta, da vegetação. Que aí você parte, né, para avaliações do espectro, né, eletromagnético, questão de radiação eletromagnética, né, que é o uso do sensoriamento remoto. E você passa aí a estudar não só as bandas, que a gente fala do visível, que é o que tem os drones mais padrões, né, que é a banda do visível, RGB, mas também o infravermelho. E aí você pega a questão do espectro eletromagnético. Então você consegue interagir o que a gente vê pelo olho humano, que é o RGB, o visível, e o que você não vê, que é ali o infravermelho, né, que já é as atividades, né, fotossintéticas da planta. Então, o drone tem essas câmeras, né, de sensor, né, que consegue pegar essas variações, correlacionar isso, e você, a partir do momento que correlaciona essas variáveis, né, esses índices com produtividade, você tem, né, ganhos enormes para a agricultura. Tá? Entendi, interessante. E tem alguma legislação específica para o agro que difere, por exemplo, das obrigatoriedades que a gente estava falando mais cedo, né, do uso profissional? Tem algo específico para o agro? Tem recentemente, né? Agora, no começo deste mês de maio, foi publicado, né, uma nova resolução, a 710, aí, só para ser um pouco mais detalhista aí na numeração dela, que fez enquadramento dos modelos maiores, né, que eram antigamente classificados como classe 2, passaram a ser classe 3, uma classe inferior, durante o período de pulverização, durante o uso desses grandes equipamentos no agro, né? Então, eles são drones que foram projetados para este fim, exclusivamente. Ou seja, não é igual esses que o Sérgio não trouxe aqui. Não, a gente está falando de outros modelos. Gigante. Aqui a gente pode falar que é do mesmo fabricante, né? Mas não é destes modelos aqui, são modelos específicos para pulverização agrícola, e eles foram recentemente enquadrados numa classificação, na classe 3 de drones, e que permite, assim, dar mais simplicidade na sua documentação, para fins de seguro também. Até então a gente tinha uma discussão desses modelos maiores não estarem sendo homologados por aeronave por ser uma classe maior. E eles passaram, então, enquanto estiverem sendo utilizados na área agrícola, eles podem ser enquadrados como classe 3 de inferior, e aí permite toda aí a comercialização do seguro, melhor comercialização do equipamento e o uso dele no campo. Tá? Entendi. E, Carlos, aproveitando... eu queria te perguntar, o que o uso do drone, né, seja se for para uma questão agrícola, se for para um uso mais assim profissional, mas talvez na cidade, né, não tanto no campo, isso impacta na precificação do seguro que você vai contratar para o drone, seja do que você falou, né, de responsabilidade civil, quanto para o casco? O que influencia nessa precificação?
Tá, o seguro de drone para o casco, né? Aí a gente começa a diferenciar bastante. Aí você pode estar falando do valor do equipamento, que já começa a variar. Então você tem taxas menores para os drones de maior valor, né? Isso é proporcional. Por idade, a gente tem... Como a gente está num mercado relativamente novo, né? Você não vai ter drones de 15 anos, 20 anos, né? Como tem aeronaves tripuladas. Então, você tem, hoje em dia, uma tabela de depreciação, começa aí de 2, 3 anos. Você adquire um drone com uma nota fiscal de um valor, depois de 2, 3 anos, você já tem que fazer o enquadramento de uma tabela de depreciação. Tá? Então, você depende muito desse enquadramento da depreciação dele. Limite segurado, o uso é importante também, né? Você está falando de uma área rural que você tem menor exposição de danos a terceiros, ou uma área urbana que você pode ter, você vai estar utilizando seu drone em tipo o show que você falou, né? Que tem um monte de gente. Com quantas pessoas, ou uma área urbana aqui, eu vou fazer uma inspeção de um prédio aqui no Itaim. Tá, a exposição aqui a terceiros é muito diferente do que um drone, e você tem uma tabela, começa a ter precificação diferenciada. Sim, ele assim, o seguro aeronáutico, você não consegue ter muito assim de tabelinha pronta, né? Varia muito pelo tipo de utilização da aeronave, né? Pela idade, pelo uso, quando eu falo idade da depreciação e etc. Então, ele é um cálculo ainda muito caso a caso. Isso é importante. Entendi. E, Reinaldo, falando em precificação, né? Esse tipo de monitoramento, né, da produção, quando usa drone, impacta de alguma forma também no seguro que o produtor contrata? Deixa mais barato de alguma forma ou não? Não. Como eu falei, o drone vai atuar bastante na área de sinistro. Então, quem quer fazer esse serviço é o perito em campo para avaliar a área do produtor, né? Claro que o produtor, quanto mais tecnologia ele tiver na sua propriedade, melhor a gente entende que vai ser a gestão do risco dele. Que eu falo que o grande problema do seguro é a gente avaliar a incerteza do risco, que o risco sempre vai ter. Agora, a incerteza, saber o quanto, né, de risco você tem naquela propriedade, você tem que ter o controle disso. Então, um produtor que tem esse tipo, que adota, vamos dizer, um drone, que adota tecnologias avançadas, nós temos um olhar diferente para ele, né? E, de certo modo, as condições, as questões de oferta de produtos serão melhores para esse produtor, tá? Mas hoje, né, não é uma obrigação, vamos dizer assim, do perito em campo ter também um drone para avaliar algum tipo de sinistro, mas a gente também, né, sempre incentiva, né, ao uso desse tipo de equipamento para te poder avaliar os danos que pode ter na propriedade, né? E com relação ao produtor, como eu falei, com certeza, quanto mais tecnologia ele conseguir ter na sua propriedade, quanto melhor ele conseguir gerenciar o seu risco, com mais carinho uma seguradora vai olhar para esse produtor, né? Assim como funciona também na parte da aviação, né, e outras áreas, né? Quanto mais você sabe que a gestão daquele risco é controlada, né, as condições sempre serão melhores para esse produtor. Entendi. E falando um pouco, né, do futuro agora, queria ver com vocês, o que vocês acham que, para onde está caminhando, né, esse uso do drone aqui no Brasil, por exemplo? Vocês acham que tem alguma coisa que acontece no mercado internacional, lá fora, que pode ser trazido aqui muito em breve para o Brasil? E aí a pergunta fica para vocês três, né, que são de áreas, assim, diferentes, né, vamos colocar assim. Quem quer começar? Eu acho que o drone só tem a crescer porque antigamente era usado helicóptero, avião para fazer foto e filmagem, né? Hoje em dia é o tamanho do brinquedo, que vai até 500 metros de altura. Não é muito permitido essa altura dentro de São Paulo, mas fora de São Paulo já abrange o limite e você pode subir. Não seria bom, mas pode. Não tem porquê. Foi feito para isso. Mas tem as limitações de alturas. Então, quer dizer, você não precisa usar mais um helicóptero ou um avião. Tecnologia, câmera Full HD, 4K, das melhores que existe. Esse outro aqui maior é a perfeição em vídeo. É feito para ainda que a gente chama consumidor final.
Então, ele é profissional? Dá para usar e trabalhar? Dá. Mas tem um a mais que esse que já é profissional, que aí você troca a câmera, troca a lente. Então, enquanto um desse custa 25 mil, esse que eu tô falando é 150 para cima, que é usado totalmente profissionalmente mesmo. Você tem que levar no lugar, montar a hélice, desmontar ele inteirinho, montar a câmera. Às vezes até 2 operadores, um opera o drone e outro opera a câmera. Mas é usado em comercial, em filme. Então, quer dizer, só cresce. Isso só cresce. Na relação audiovisual, para pegar as coisas de cima, para serem vistas de cima, daqui para frente é drone. Avião, helicóptero, como era usado antigamente, nunca mais, eu acho. E você, Carlos? Complementando isso, a gente tem observado assim inúmeras utilizações para o drone. Então, vem crescendo, como o Sérgio já comentou. Você vê desde apoio, né, observação aérea em grandes cidades. Eu já vi drone sendo utilizado para resgatar pessoas afogadas no mar, né? Então, o drone decola com uma boia que o guarda-vida, né, o salva-vida levaria nadando, atravessando toda aquela... Eu já vi o drone levar uma boia para uma pessoa que estava... outro drone com um drone. Então assim, são inúmeras utilizações, inspeções de linha, inspeções de engenharia. A gente tem grandes clientes do ramo da engenharia se utilizando para inspeções, empresas contratando 50 drones, etc., para fazer trabalho que talvez aí muito mais preciso, que eles não tinham. E falar um pouquinho mais de futuro, talvez não na minha geração aqui, mais para frente, a gente está falando que o drone não é uma aeronave tripulada e não sem passageiros a bordo, mas daqui a pouco vai ter passageiros a bordo e não vai ser tripulado, né? Então, as seguradoras vão ter que estar pensando que já tem inúmeros projetos em andamento de passageiros que está sendo transportado aqui do Itaim para o aeroporto de Congonhas com um drone não tripulado por aerovias. E tá bom, e a seguradora está preparada para isso? Para esse mundo que vai chegar de transporte de passageiros por um drone, né? Por uma aeronave maior, mas com essa tecnologia não vai ter mais combustível, é bateria, né? Então o futuro está aí. Eu não vou falar daqui a 20 anos, mas eu acho que 5, 10 anos, daqui a pouco a gente já vai estar começando a falar sobre isso. A gente vai precisar de um outro podcast, né? Podcast desse. Né? Você, Reinaldo. Na área agrícola eu também vejo com muitos avanços, né? Que vão ser implementados, com certeza. A gente vê a Embrapa, junto com universidades, instituições, empresas privadas, cada vez mais investindo em tecnologia, principalmente de autonomia, de bateria em campo, por exemplo, né? Hoje, porque um drone tem autonomia talvez de meia hora, né? 1 hora no máximo, talvez, né? Então, aumentar o tempo de autonomia, aumentar a capacidade de sensores, de câmeras nos drones, né? Multiespectral, hiperespectrais, que pega também outras faixas de bandas ali. Você conseguir, né, ter avaliações precisas, cada vez mais precisas. Então, assim, o agrícola, ele vem crescendo e as tecnologias que eu vejo vem acompanhando, né? Então, a tendência é a gente acompanhar o que vem dos países, por exemplo, Estados Unidos, né, Japão, né, que são também grandes exportadores dessas tecnologias, né? A gente está aqui, com certeza, acompanhando esse cenário de crescimento. Tá? Tanto com autonomia de campo, como também de processamento dessas imagens, né? Que não é algo tão simples de se fazer. E hoje, vai avançando, né, essas tecnologias, você vai tendo mais recursos também de processar essa informação. Então, o mercado todo ganha com isso. Tá? Então, é um crescimento que, sem dúvida, vai ser, para a área agrícola, vai ser muito grande. Bom, Sérgio, eu queria que você falasse pra gente também um pouco sobre a questão de privacidade, né? Que você estava falando de que os drones têm uma altura que a ANAC permite subir, né? Mas o drone pode ir até o céu é o limite, né? Ou não é o limite. Queria que você falasse um pouquinho pra gente como que isso tem impactado, né, no seu trabalho e como que fica a questão da privacidade das pessoas com esse tipo de situação, né? Existe o direito de imagem, né? Tanto você tirar foto de uma pessoa de celular e postar sem autorização dela, já é um problema se a pessoa souber e for atrás para querer saber o que está acontecendo. Com drone não é diferente. A ANAC, ela libera para você 30 metros de distância de um prédio, de altura e de distância
de lado, né? Horizontal e vertical. Você tem 30 metros que você pode voar para não chegar bem perto da casa de alguém, de janela de alguém. Isso impacta um pouco, às vezes, dependendo do trabalho que a gente quer fazer. Esses dias eu fui fazer foto de uma obra que está acontecendo ali perto do Pacaembu, em Higienópolis ali. E é uma obra de um canteiro no meio de um... como se fosse uma rotatória, em volta um monte de prédios. E eu fiz uma foto baixa, depois um vídeo do alto, e o drone faz barulho. De repente, o pessoal em volta dos prédios, ali é um bairro elitizado, tá? O povo quer a privacidade. Então, o povo começou a olhar das janelas e ver, tipo, começaram a filmar com o celular. Por que um drone estava ali? E, de repente, já começou a ver, veio 2, 3 pessoas diferentes perguntar para mim, o que você tá filmando minha casa? Eu falei, não tô filmando sua casa, olha aqui, me acompanha aqui, por favor. Eu tô filmando a obra, tô fazendo um trabalho. Ah, mas eu não dei autorização, tá pegando minha janela ali, a foto, isso e aquilo. Eu tava com a câmera virada para baixo, pegando a obra. E enquanto eu estava fazendo, uma mulher ficou do meu lado, querendo observar se eu não ia fazer foto da janela dela, isso e aquilo. Porque ela pode me processar, isso e aquilo, porque não é certo. Então, existe a lei da ANAC para isso, que você pode chegar até 30 metros de um prédio, chamado de princípio da sombra e tal. Mas isso a gente acaba sambando aqui, sambando ali para poder fazer. Mas é raro o caso você pegar e conhecer ou ver algum meme rolando que seja uma brincadeira. Você não vê ninguém fazendo isso com drone. É bem difícil. Você vê gente fazendo foto de casa de pessoas, observando pessoas. Isso, graças a Deus, ainda no drone não tem acontecido. Espero que nunca aconteça. Agora, um fato curioso, que eu achei interessante que o Sérgio falou, que é o drone do barulho que ele faz, né? Que o drone é zangão, né? Na tradução, isso. Zangão. Porque justamente pelo barulho de enxame, tipo de abelha, que faz ali aquele barulho tipo de abelha, né? E aí um caso de um professor, saindo um pouco da parte técnica, mas um caso, né, de campo. Ele estava no campo fazendo levantamento, né, com vários alunos, e só que ele não sabia que tinha um drone lá perto fazendo um sobrevoo, né? Também fazendo levantamento topográfico da área, não lembro direito. E aí veio aquele barulho, tipo de um zangão, tipo de abelha, e todo mundo começou a correr no campo, se espalhando, se escondendo. É abelha, abelha. Assustou todo mundo. Era um drone passando, né? Então, e o barulho do agro é muito mais alto, muito mais forte. Porque no campo, né, você tem quase nada de barulho, então você pensa que é um enxame de abelha, todo mundo se escondendo, correndo. É uma história bem interessante, né, para aplicação também do drone de espantar pessoas, né? Fingir que é abelha. Pra gente fechar aqui, eu queria pedir pra vocês uma dica, vamos colocar assim, né? E aí, assim, que cuidados que o usuário, né, do drone ou o proprietário, né, quem vai contratar o seguro, precisa ter, tanto ali na operação, né, quanto para contratar o seguro. Vocês pedir especificamente aqui pro Carlos e pro Sérgio, mas fica à vontade também, Reinaldo, se você quiser contribuir. Assim, eu acho que treinamento, esse é um ponto-chave, é um projeto novo, né? Não só no Brasil como no mundo. Então, quanto mais pessoas treinadas, né, para executar um serviço como o Sérgio executa, para você operar dentro da legislação, o treinamento não é só para operar o equipamento, é para você ter um entendimento do contexto como um todo, né? O que aquilo pode te trazer de benefício e de risco também, né? Você decolando um drone próximo de uma área aeroportuária, que risco que isso pode trazer? Então, a pessoa tem que entender da legislação e também da operação. Então, acho que aí, assim, tudo que for com pessoas bem treinadas, profissionais, se utilizando de forma correta. Eu acho até também que, como a gente tem um número muito grande do uso recreativo, até o recreativo ele tinha que, quando tiver abrindo a sua caixa ali, né, aquele pacote, tinha que ter pelo menos alguma noção, né, porque isso é um equipamento ali que pode trazer muito risco. Então, acho que a parte vinculada a treinamento de pilotos de drones, isso é um ponto aí que eu chamo muita atenção, principalmente por seguir a regra, né? Isso é importante. E para o privado, para o uso lazer também tem que ter uma noção. Não é só o pai, a mãe lá dar um presente para o filho decola aqui de São Paulo achando que é tudo maravilhoso, que eu vou filmar tudo. Não é assim. Isso tem riscos, né? Então, é isso. Complementa, o drone não Sérgio. É um brinquedo. Existe o drone de brinquedo? Existe. O drone de brinquedo ele vai subir 10 metros e vai até 10 metros de distância. Então isso é um brinquedo. Então 10 metros é a altura de um poste de rua e vai até, sei lá, uns
20 passos para frente. Você tenta mandar mais, mas não vai, é uma câmera ruim, custa uns mil e pouco. Sempre vem amigos, vi um drone aqui de R$1.500, posso comprar? Você acha que vai ser legal? Eu não. Drone 3 mil para baixo é brinquedo. Só que 3 mil para cima é um drone. E não é brinquedo. Então não é só comprar e vou subir. Não é assim que funciona. Dá para se aprender sozinho? Dá. Não é bom. É bom ter um amigo que já saiba pilotar, ensinar, mostrar. Porque é como o Carlos está falando. É uma aeronave pequena, mas cheia de risco. Essa aqui pesa 200, 300 gramas, a outra quase 1 quilo. Então 1 quilo caindo 100 metros de altura vai duplicar, triplicar o tamanho do peso e vai machucar. Então, sabendo o que está fazendo, tendo a responsabilidade de saber subir, saber onde está voando, isso e aquilo, é a principal coisa. É muito importante isso. Não é só vou subir aqui a hora que eu quiser. Não, mas você sabe onde está subindo? Tem um heliponto ali. Tá vendo helicóptero? Tá sabendo? Tá? Então, quer dizer, tem que andar na regra. Querendo ou não, você comprou o drone, ele tem que vir pela Anatel, tem que estar homologado na Anatel. Se vai ser uso recreativo ou não, é bom ter o seguro reta, é bom fazer. Primeira coisa também, você compra um carro, você tem que estar ali ligado ao Detran. O drone é ligado à ANAC. Comprou o drone, tem que se cadastrar na ANAC. Cadastrado é uma coisa. Subir o drone, você tem um cadastro. Não quer dizer que você possa subir o drone. Toda vez que for subir, você tem que também falar com a ANAC para pegar a licença da DCEA, que é uma parte da ANAC, que vai te liberar naquele local onde você está voando. Então, talvez eles te liberem, ou talvez não. Você vai subir aqui, por exemplo, onde o avião está passando, aqui perto de onde a gente está, capaz de não liberarem. Você está numa rota de descida de avião, ou subida. E se liberarem, vai ser 30 metros de altura. Só que o drone, ele vai subir mais que isso. Só que no papel ali, você não está com autorização para subir mais que isso. Então, essa é a responsabilidade que tem que ter. Você vai ditar para a ANAC que você quer subir de tal altura e mandar a tal distância. Se eles acharem aquilo ali certo para você, eles vão te liberar. Só que o drone, ele pode ir a mais, ou acima, ou a distância. E aí, se você desobedecer, é como a gente estava falando de seguro reta, o seguro não vai pagar justamente porque você está fora. Você pediu uma coisa e fez outra. Então, tem que ter essas responsabilidades. Saber que comprou um drone, tem que ter Anatel, tem que ter DCEA, tem que ter ANAC, tem que ter seguro. Não é só comprar e subir. Tem que saber o que está fazendo. Trazendo um pouco para a área agrícola, o que eu vejo dos riscos do drone. Vai muito da questão que o Carlos falou, operador. Porque você subiu o drone, né? Você só controlar, que é fácil você manusear esse tipo de equipamento. É um carrinho de controle remoto, só que no alto. Mas e aí? E as condições meteorológicas? Chuva, tem tudo isso. Vento, né? Você faz um voo de longas distâncias, tem algum impedimento de uma árvore, de um poste, de uma torre. Então a gente vê muito no campo isso, né? Operadores perdendo o drone por não avaliar. Eu costumo dizer a questão da meteorologia. Que drone foi feito para cair. Não é para isso, é raro. Mas então, foi feito para cair, porque ele tá solto. Então, se você não tá sabendo o que tá fazendo, pode ir pro chão. Pode ir pro chão. Então, não avaliar condições de vento, condições se vai chover ou não, condições se tem algum obstáculo que pode interferir no voo. Então, são os riscos mesmo de operação. De um operador experiente, né, saber o que está fazendo e avaliar as condições de contorno que tem ali para ele fazer um bom sobrevoo. Gente, obrigada. Eu queria muito agradecer a presença de todos vocês aqui. As informações que vocês trouxeram, com certeza foi uma conversa muito rica. Muito obrigada, viu, Reinaldo, Sérgio e Carlos. Muito obrigado. Agradeço a oportunidade. Eu que agradeço também a oportunidade, viu? No programa de hoje, os nossos convidados falaram um pouco sobre como funcionam os seguros para drones. Né? Se você está assistindo a gente pelo YouTube, deixa nos comentários o que você achou desse tema. Você já pensou em ter algum drone? Você tem algum drone? Conta aqui pra gente. Aproveita e já se inscreve no nosso canal para não perder nenhum episódio novo. O Tá Seguro está disponível também nas principais plataformas de podcast, então também segue a gente por lá na sua favorita. O programa de hoje teve a produção de Laura Hernandes, direção e edição de Mariana Chimojo e Thiago Viana, coordenação de Diego Maia e roteiro e apresentação de Jamile Niero. Até o próximo episódio. Sabe o que a minha mãe disse? Que a gente tem que cuidar de tudo que ama. Cuidar do carro pra dirigir tranquilo. Cuidar da casa, o lugar que a gente vive com as pessoas mais importantes do mundo. Cuidar do futuro para viver que nem meus avós, de boa. E proteger a família, como meus pais fazem. Cuidar da saúde, que é muito importante. E do sorriso também, ó. Proteja tudo que você ama. Com seguros, previdência privada e saúde. Pra tudo e pra todos.